Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Hoje, dia 3/7. Os irmãos já estão entrando aí. Boa noite a todos. Irmão Silvio, seja bem-vindo, meu querido. Hoje nós vamos compartilhar nossa live com nosso irmão Pastor Luiz Amaral. Seja bem-vindo, Bispo Josué. Que bom que você está aí conosco, nos acompanhando. Jovens cristocêntricos, a juventude mais animada de Brasília. Irmão Valmir, seja bem-vindo. Como é que está o áudio para vocês aí? Está bem? O áudio? Dê um feedback para nós aí. Pastor Marcos, seja bem-vindo, meu querido. Estamos aguardando o nosso querido pastor Luiz Amaral entrar. Obrigado, irmão Silvio. Amém. Que maravilha. Irmão Giancarlo, seja bem-vindo. Obrigado, irmão Valmir, pelo retorno aí do áudio. Irmã Marlene Vitorino, seja bem-vinda. Irmão Vanderlei. Glória a Deus. Pastor Luiz acabou de entrar, vou convidá-lo para a nossa live. Acabei de convidar o pastor Luiz para entrar conosco nessa live. Vamos aguardar que ele receba lá o convite e aceite a nossa solicitação. Alô, boa noite. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, meus queridos. Que coisa maravilhosa poder estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso, bispo. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Glória a Deus, que maravilha. Sempre bom ver vocês, enquanto casal, sempre juntos, trabalhando nas lives. Sempre que eu posso, acompanho a live dos irmãos pelo Facebook. Uma maravilha, viu? Vocês estão de parabéns. Amém. Que privilégio. Obrigada. É um privilégio. Muito bom. Que maravilha. Nós também estamos felizes de estar reunidos aqui hoje com o pastor e com todos os nossos irmãos que vão nos acompanhar essa noite. Amém. Amém. Parece-me que tem alguns irmãos que estão com vocês aí na casa de vocês. O pastor Carlos, né? Não chegou ainda? Estão chegando. Quando chegar, me avisa para eu mandar um abraço para eles, viu? Sim. Beleza. Os irmãos estão entrando Eles ainda. estão acompanhando na estrada. Daqui a pouco eles devem conectar. Eles devem estar acompanhando na estrada. Ah, que maravilha. Saudade de todos. Saudade do Brasil, sempre carinhoso, positivo. Muito bom ter essa comunhão com os irmãos. Muito bom. Que bom, irmã Valéria. Que Deus abençoe vocês, viu? Os irmãos estão entrando ainda. Geralmente nós costumamos dar um pequeno prazo aí para que os irmãos possam acessar. Estamos agora com o número de 30 pessoas já acessadas, né? 30 aparelhos. Logo, logo, outros irmãos também vão participar conosco. Mas, pastor Luiz e irmã Valéria, é muito bom estar com vocês, viu? Uma alegria muito grande no nosso coração poder ter essa comunhão com vocês. Não só a comunhão ministerial, de que nós já temos, mas essa comunhão de live, né? Porque nós podemos compartilhar um espaço comum em que nós podemos ver vocês e também podemos falar um pouco acerca das verdades de Deus, palavras que nos ajudam na edificação, na transformação de nossa alma, né? É Amém. verdade. Amém. Glória a Deus. Da nossa parte também a mesma coisa. A nossa felicidade é, nessa noite, ter essa oportunidade de Deus estar junto com o Senhor, com a igreja, e assim nós possamos todos nós receber, né, o que Deus tem para a nossa vida nessa noite e desfrutar disso com muita alegria. É bênção pura. Amém. É muito Glória a importante, Deus. né, quando é ministrada a palavra, e essa palavra testifica no nosso espírito, né? E nisso nós somos edificados dia a dia. É muito bom. É isso que nos faz caminhar juntos, né? Nesse amor, nessa fé, porque é uma palavra que testifica no nosso espírito. Glória a Deus. Queridos, graça e paz a todos que já conseguiram acessar, que já estão conosco. Para quem não conhece, nós estamos hoje com o pastor Luiz Amaral e a sua esposa Valéria, né? Esse casal é um casal que coopera no nosso ministério, Ministério de Volta à Palavra. Eles cuidam
de uma extensão em São Paulo, mais especificamente no bairro do Limão. Um casal muito abençoado, um casal muito apaixonado pelo Evangelho, pelo Senhor, pelas pessoas, e nós temos uma satisfação imensa em poder tê-los como cooperadores nesse ministério, nessa obra. E hoje nós vamos compartilhar essa live na palavra com o nosso pastor Luiz Amaral, e a sua esposa, a irmã Valéria, vai também adorar o Senhor com uma canção. Ela sempre participa das lives que o pastor Luiz faz no Facebook, e é sempre muito maravilhoso, né? Então, eu gostaria que neste momento a irmã Valéria tivesse aí a oportunidade de adorar o Senhor juntamente com todos nós, eu daqui, vocês daí, cada um da sua casa, adorando o Senhor com uma canção, tá bom? Fique à vontade, irmã Valéria. Amém. Amém. Vamos exaltar ao Senhor, declarando, né, que nós, como filhos do Senhor, caminhamos nessa certeza de fé, com o coração grato a Ele. Eu confio em Ti, descanso em Ti, as Suas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, descanso em Ti, as Suas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-te, entregamos a Ti nosso coração nesta noite, Senhor. Descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo. Eu confio em Ti, descanso em Ti, as Suas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Amém. O Senhor é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma canção que afirma que o Senhor, Ele está exercendo o seu poder, sua soberania, sua graça para cumprir em nós os seus planos, os seus propósitos. Amém. E Ele certamente cumprirá. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe ricamente, viu? Amém. Grata pelo convite. Muito feliz. Glória a Deus. Bem, vamos então adiante, né?
Nós, essa noite, vamos falar sobre um tema muito orgânico, um tema muito especial, um tema singelo, um tema que vai tocar certamente o âmago do nosso ser. Quero convidar a todos a, neste momento, ficar bastante atento, porque nós vamos falar de algo muito essencial, o sentido da vida. Né? E eu quero convidar o nosso querido pastor Luiz Amaral, para quem chegou depois da minha apresentação. Queria pedir, pastor Luiz, por gentileza, se apresente para nós, para que os irmãos possam te conhecer. E você também pode já, de antemão, introduzir a ideia desse tema, o sentido da vida, falando da sua importância nos dias de hoje. Né? Amém. Glória a Deus. Eu sou Luiz Amaral, casado com a Valéria Campos. Amém. Temos 5 filhos, 2 netos. Moramos aqui em São Paulo, no bairro do Limão. Fica muito próximo aqui do bairro da Barra Funda, que é um local onde temos uma das rodoviárias de São Paulo, local bem perto aqui também do Palmeiras, do Esporte Clube Palmeiras. Estamos aqui já nesse lugar há uns 20 e tantos anos, onde eu vim começar uma igreja aqui há mais de 30 anos. E aqui na nossa casa é onde nós nos reunimos todas as terças-feiras, não agora nesse período da pandemia, mas nos reunimos com os irmãos aqui todas as terças-feiras e buscamos juntos em comunhão, compreensão das verdades que Deus tem nos dado nesses dias, para que a gente possa ajustar justamente o nosso coração a esse assunto que nós vamos hoje conversar, sobre o sentido da vida. Tá? Nós entendemos pelas Escrituras que Deus tem para nós uma medida a ser alcançada. E por isso nós precisamos, então, discernir o propósito da nossa existência em Deus, as nossas potencialidades que Ele nos deu, nos criando sua imagem e semelhança, e aquilo que realmente cumpre a sua vontade, que nos faz cumprir a sua vontade. E esse é um tema que tem despertado o meu coração, junto com alguns outros assuntos muito importantes nesses dias, porque houve alguns enganos que foram introduzidos na vida da igreja, alguns desvios que acabaram trazendo um certo mal-entendido a respeito dessa jornada de fé que todos aqueles que creem estão vivendo hoje. Né? E há tempos passados, quando conhecia Jesus, ainda existia na igreja, isso já faz um tempinho já também, né? Sim. Faz um bom tempinho isso. Mas naquela época, bispo, nós ouvíamos muito a respeito do sentido da vida, do propósito de Deus para a nossa vida, do seu propósito eterno, no sentido de que nós estávamos chegando do mundo, estávamos chegando do pecado, e agora era a hora de nós entendermos que nós somos chamados para viver para Deus, só que esse viver para Deus era muito ligado à questão da igreja, das práticas da igreja, de ser um missionário, de ser um pastor, de ser um diácono, de servir na igreja, de dar seu tempo, abandonar o trabalho, quem sabe até o casamento, para que você possa ficar na igreja servindo a Deus. Era mais ou menos a mentalidade que nós tínhamos naquela época. Depois disso, por volta dos anos 80, nós tivemos a chegada aí dos ensinos de autoajuda. E esses ensinos de autoajuda, eles trouxeram na igreja a perspectiva de que o propósito que Deus tem para a nossa vida está ligado às nossas vocações e também a algumas alianças que nós vamos fazendo ao longo do caminho, né? Casamentos, sociedades e outras coisas mais. Isso foi sendo introduzido na igreja de uma forma muito sorrateira, mas cresceu muito, tomou muita forma. Nós tivemos uma época de muitas e muitas mensagens firmadas nessa ideia de autoajuda. Foi a época que nasceu a ideia das ministrações de cura interior, enfim, e que trouxeram também um aspecto bastante negativo para a vida da igreja. Depois, na sequência, nós tivemos a chegada da linguagem da neurociência,
do PNL, da programação neurolinguística, das confissões positivas, das repetições e declarações, né, que formavam uma ideia, uma mentalidade que nos impulsionou muito para a ideia do evangelho da prosperidade, que foi se emendando a essas coisas, né? Depois nós tivemos, agora em tempos mais recentes nós já tivemos a chegada do coaching, que é a linguagem que traz como técnica a motivação do homem, a motivação pessoal, né, o ajustamento mental, para que o homem possa extrair de si mesmo as melhores coisas e assim poder viver a sua vida baseando o propósito na ideia de que todo recurso que o homem tem está dentro dele mesmo, que ele precisa extrair essa ideia, né? E talvez agora, num tempo mais recente, talvez as ideologias e a política que tem entrado na igreja, também trazendo um propósito para o homem que ele precisa se envolver. Enfim, aspectos que trazem uma negatividade, porque ao longo de um tempo nós percebemos que as pessoas que acreditaram nisso se feriram, né? E hoje estão nas igrejas, chegam nas igrejas e chegam talvez com traumas, talvez não com traumas no seu coração, não chateadas, não magoadas às vezes, mas são pessoas que chegam e não desfrutam de tudo aquilo que Deus pode realizar através da vida deles. É verdade. No caso, você situou aí o nosso atual momento, sendo este precedido por uma série de movimentos que entrou na igreja e foi tomando de conta, na verdade, desviando o olhar dos filhos de Deus do verdadeiro sentido da existência humana, verdadeiro sentido do evangelho para outras coisas, seja para si mesmo, seja para uma vida pessoal próspera. De todo modo, juntando todas essas informações, o que se percebe claramente é que o homem, de fato, há muito tempo, ele já não consegue mais enxergar ou buscar a sua realização, o sentido da sua existência em Deus. Ou seja, o grande problema do pecado é exatamente esse: nos desviar o olhar do centro, nos desviar o olhar do alvo e colocar, então, o nosso olhar em qualquer outra coisa. De sorte que qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, Deus enquanto a nossa vida, a nossa plenitude, o nosso tudo, certamente vai ser sempre um grande prejuízo para o homem. Ainda que algumas das questões que você colocou, no âmbito da mera existência humana, possa ajudar as pessoas nesse ou no outro aspecto, mas quando se trata do Evangelho, o Evangelho ele deve ser pregado de maneira pura, o Evangelho apontando sempre Cristo como sendo o homem por excelência, o modelo de ser humano, o modelo de homem que Deus projetou, de maneira que em Cristo nós temos a dimensão exata do sentido da existência humana. Afinal, todos nós estamos sendo trabalhados para ser conformados à imagem de Cristo. Há um texto, pastor Luiz, muito interessante, de Efésios capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo edificados, estamos dentro de um processo de crescimento, ele diz até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Ou seja, o homem ele foi projetado para alcançar uma medida. Lógico, é importante frisar que quando o homem alcançar essa medida, ele não vai entrar num estágio de fossilização, de estancamento, ele continuará sempre crescendo, porque afinal a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E se Deus é infinitamente infinito, nenhum ser finito poderá alcançá-lo absolutamente. Mas quando Paulo diz dessa estatura de varão perfeito, a estatura da plenitude de Cristo, é um alvo que todos os homens têm por alcançar nessa dimensão, nessa existência, ou pelo menos até Apocalipse capítulo 22, que é o fim da revelação que nós temos desse primeiro processo do qual nós participamos. Então eu acredito que o homem, ele só encontra o significado da sua existência, ele só poderá encontrar esse sentido na pessoa de Cristo, porque é na medida dele que nós estamos sendo trabalhados.
para alcançar essa estatura, essa medida. Portanto, ele é o padrão, ele é o modelo, de maneira que somente nele nós vamos encontrar o real sentido da nossa existência. Aleluia. Amém. E o que me assusta um pouco nesse processo, porque atingiu basicamente uma geração, né? Uma geração que está aos poucos deixando o espaço para uma nova geração, e trouxe a sutileza de não extrair Deus do coração das pessoas, mas colocar Deus numa outra posição que não seja em primeiro lugar. Verdade, não é sem razão que o apóstolo Paulo, quando exorta a Timóteo sobre a pregação, o ministério, ele diz, prega a palavra. Ou seja, o conteúdo da nossa mensagem deve ser a própria palavra de Deus, que é Cristo, e não qualquer outra coisa, nenhum tipo de arranjo, nenhum subterfúgio, mas somente a palavra de Deus. E, portanto, nessa nossa introdução, então eu quero que todos que vocês que estão em casa acompanhando possam acompanhar também o nosso raciocínio, o nosso pensamento, aquilo que nós preparamos para vocês. Nós começamos, no primeiro momento, apresentando o contexto no qual a igreja se encontra, ou seja, um contexto de uma igreja bombardeada, influenciada, invadida por uma série de elementos ou que sejam de técnicas que procuram sempre colocar o homem no centro de todas as coisas. E sempre quando o homem se põe pelo centro de todas as coisas, como se o homem fosse a medida da perfeição, a medida da felicidade, ou a medida da plenitude, esse homem ele não pode jamais encontrar verdadeira realização, não pode encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Não é sem razão, pastor Luiz, que hoje nós vivemos numa época de muito sofrimento psíquico, de muito sofrimento de alma, muitas doenças na alma humana, exatamente porque as pessoas, quando colocam qualquer coisa como o sentido da sua vida, quando elas perdem essa coisa, a sua vida perde também o sentido. Porque elas colocaram o sentido das suas vidas nas coisas. Então imagine uma pessoa que coloca o sentido da sua vida numa outra pessoa. Ela dirá, aquela pessoa é o sentido da minha vida. Eu sei que pessoas fazem muita diferença nas nossas vidas, nos fazem melhores, nos ajudam a nos conhecer mais, nos ajudam a sermos um melhor marido, um melhor pai, ou uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor pessoa. Mas quando se coloca alguém, por exemplo, como sentido absoluto e final da nossa existência, quando essa pessoa ela é perdida, essa pessoa então, que ficou ainda, ela perde o significado da vida e ela quer se matar. Entra em estágio de depressão profunda, né? Alguém que tem a própria religião como o significado maior e final da sua vida. Quando os seus líderes o decepcionam, elas perdem o chão, acabam perdendo a fé. Ou seja, tudo isso demonstra que sempre quando o homem faz do significado da sua vida qualquer coisa passageira, banal, por melhor que ela seja, ela certamente será frustrada mais cedo ou mais tarde. É aí que entra as angústias, que entra a depressão, que entra a síndrome do pânico, porque essas pessoas não colocaram a sua vida no alvo eterno que é o próprio Cristo. Exatamente. Exatamente. E esse prejuízo também está dentro da igreja, né? Porque essas pessoas chegam ressabiadas, chegam inseguras, chegam com medo, às vezes tentam não demonstrar isso, mas a prática, a vida de pessoas que sentam, ouvem mensagens, vão embora, voltam, e a vida deles fica concentrada a esse aspecto limitado de ação, porque no seu interior existe uma prisão, e essa prisão é exatamente pela falta de conhecimento da verdade em Cristo. É verdade. Inclusive, domingo agora nós ministramos uma mensagem aqui em Taguatinga, ou melhor, aqui no DF, né? Na nossa sede ministerial, e nós falávamos exatamente do livro de Eclesiastes, como que ali Salomão, ele demonstra que todas as coisas, inclusive as coisas boas da existência, tudo é vaidade. Ele gasta praticamente 11 ou 10 capítulos para enumerar e discorrer todas as coisas terrenas, desde o trabalho, a beleza, a riqueza, o amor, o comer, o beber, a herança, ou seja, todas as coisas que fazem parte dessa existência,
e ele sempre afirmando e reafirmando que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, de modo então que no capítulo 11, ou para o capítulo 12, ele descortina para nós os céus, como que ele dissesse, tudo que até agora foi dito diz respeito às coisas que estão abaixo do céu, e então é, portanto, necessário que se olhe acima dos céus. Como que esse céus nosso imediato fosse aberto para que nós vislumbrássemos as coisas eternas. Ou seja, um convite para que nós olhemos para o Criador. Quando ele diz, lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando ele diz isso, ele quer dizer, olha, todo o significado da existência humana está em Deus. De sorte que quando a pessoa ou não crer em Deus, ou ela dizendo que crer desdenha na prática da existência divina, não atenta para o fato de que a sua mais íntima essência interior é o próprio Deus, e ela então projeta todo o seu viver ali entregando todas as suas forças na busca das coisas materiais, como quem busca nessas coisas uma satisfação, uma plenitude, um sentido, certamente mais cedo ou mais tarde, quando essas coisas fugirem dela, ela vai então entender que de fato o homem deve colocar somente em Deus a sua esperança, a sua fé, e entender que em Deus encontra-se todo o sentido e o significado da nossa existência. E daí nós passamos agora para o primeiro tópico daquilo que nós preparamos, né? Demonstrando como que desde o início, pastor Luiz, desde a criação do homem, Deus já o cria com um propósito. Ou seja, o homem nasce na existência e nasce na experiência pessoal dentro de um propósito maior do que qualquer outro propósito da sua vida pessoal e individual dessa existência. Não é mesmo? É verdade, verdade. Esse propósito nós podemos compreender assim, o propósito eterno. Deus nos criou para a sua glória. Nós temos os textos de Isaías 43, verso 7. O texto diz assim, todo o que é chamado pelo meu nome, e quem eu criei para a minha glória, e quem formei e fiz. O texto diz claramente que o propósito eterno é de que o homem seja a expressão da glória de Deus e glorifique a Deus com a sua vida. Lá em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo também diz que nele nós também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então esse é o aspecto eterno do propósito de Deus. Fabuloso. E eu queria só dizer uma coisa, Bispo. Como pastor, eu recebi muita gente que nos procurava com os problemas comuns da vida, e muitas pessoas vinham com um desejo de mudar de cidade, mudar de casamento, e sempre com o argumento de que eles queriam viver. Eles queriam uma nova experiência, queriam viver, não é? E uma vez eu fiquei muito assim, pensativo, e até perguntei para uma dessas pessoas, falei assim, mas lá na frente, quando você tiver vivido mais 20 anos, como é que você sabe? Quais são as referências que você vai usar para dizer que você fez a caminhada correta até lá, não é? E esse tópico que a gente leu fala muito disso. Esse entendimento do porquê você foi criado. Qual é o propósito eterno da criação do homem? O homem foi criado para a glória de Deus. Que maravilha, exatamente. Esse tópico ele se instaura exatamente num grande problema, porque me parece que quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve para jovens, né? Jovens não no sentido da faixa etária, mas para aqueles que ainda têm vigor, que ainda têm força, que ainda podem fazer alguma coisa de eterno na sua vida. Afinal, quando ele escreve esse livro, ele está já no estado de profunda velhice, ele já está sendo totalmente tocado ali pela experiência de pré-morte, ele já pressente que o fim dele está próximo. Então é como que ele dissesse assim, olha, é preciso que o homem ele entenda que ele foi criado com um propósito eterno. Como que dissesse, olhem para a eternidade.
Não seja como crianças ou adolescentes ou jovens, no sentido de quererem viver apenas o momento. Porque o homem tem duas dimensões. Por ele ter uma dimensão material, uma dimensão espiritual, geralmente a dimensão espiritual ela é esquecida, ela é deixada de lado. O homem olha muito para a sua dimensão temporal, para a sua dimensão corporal, para os seus prazeres imediatos, para o aspecto histórico da sua existência. E esse texto que você cita de Isaías 43:7, que diz que o homem foi criado para a glória de Deus, e de Efésios capítulo 1, que diz que na dispensação da plenitude do tempo, tudo vai convergir para o Filho, mostra que o homem, a priori, ele é criado para a glória de Deus. Imagine se todos nós pudéssemos ganhar essa compreensão de eternidade da nossa existência agora, né? Sem precisar de esperar que o futuro chegue, que a velhice chegue, e que nós então olhemos para trás e vejamos que nós perdemos muito tempo com aquilo que é passageiro, com aquilo que é temporal. Mas falando do propósito de Deus, você citou o propósito eterno, a Bíblia também fala de um outro propósito. Fala do propósito que nós vamos chamar de propósito qualitativo. Ou seja, o homem, quanto à sua qualidade ou essência divina que ele foi criado, nós vamos encontrar em João capítulo 15 que o homem foi criado para dar frutos. Interessante que capítulo 15 do Evangelho de João é um capítulo riquíssimo. Ele faz parte de uma quadra de capítulos, que é o capítulo 15, 16 e 17, né? Ou 14, 15, 16 e 17, em que Cristo ele fala ali as coisas mais preciosas, né? Ali de todo o seu ministério, que ele está bem no finalzinho da sua vida, logo ele haveria de morrer, coisas mais importantes. E no capítulo 15, naquela parábola ou metáfora que ele usa da videira e dos ramos, ele deixa claro que o homem é como que um ramo que procede da videira. Até aí as pessoas dizem, glória a Deus, porque nós somos um ramo da videira. Isso é maravilhoso, glória a Deus mesmo. Mas não para por aí a ideia. O que Cristo quer ensinar é que se esse ramo procede da videira, ele é uma extensão da videira. Ele é como que um galho, como que um braço que leva a videira para lugares mais distantes de onde a videira está plantada. No sentido de que um ramo, ele não somente ele brota da videira, não somente ele procede da videira, que é o próprio Cristo, mas ele próprio é uma extensão da própria videira, levando Cristo para aqueles que estão distantes. E Jesus então diz que esse ramo, ele só tem uma razão de ser, produzir frutos. Por isso que ele vai dizer, todo ramo que estando em mim, se não produz fruto, o viticultor corta. Ou seja, porque qual é a finalidade do ramo se não produzir frutos? Esse ramo tem que estar ligado à videira, recebendo dessa videira todo o vigor, toda a seiva da videira, que é o próprio Cristo, o próprio Espírito de Deus, na sua constituição, a partir de uma consciência de que ele é ramo, e que ele é ramo para, ou seja, um propósito, para produzir frutos. Aí Cristo diz, o ramo que produz fruto, ele poda para que ele possa produzir mais frutos ainda. Essa podagem do ramo, tive recentemente verificando por que o viticultor ele poda os ramos. E eu encontrei uma resposta muito linda, porque diz que quando o ramo é podado, ele encurta o espaço em que a seiva da videira opera naquele ramo. Então, quanto mais curto o ramo, mais a seiva fica pungente, poderosa, um vigor muito grande, para que aquele ramo, quando produzir frutos, ele exploda em poderosos frutos, frutos grandes, frutos cheios de vida, para que então aquele ramo cumpra o propósito da sua existência. Então, há o propósito eterno, há o propósito qualitativo, que é esse de produzir ramos. Interessante que o propósito eterno é o propósito do homem para com Deus. O homem é para a glória de Deus. E o propósito qualitativo é do homem para com a humanidade. Ou seja, ele nasceu como ramo para servir a humanidade
esses frutos maravilhosos provenientes da seiva. Mas tem mais uma aqui, pastor Luiz. Você poderia falar para nós? Sim. Que é o propósito funcional. Propósito funcional, que seria, então, essa relação com o mundo que nós vivemos, né? O propósito de anunciar as virtudes de Deus através da nossa vida e que elas sejam conhecidas no mundo. E é o texto que nós temos lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, onde Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o propósito funcional é aquele propósito prático, onde nós somos a luz do mundo, onde somos o sal da terra, onde nós levamos às pessoas não o fruto das nossas ideias, mas a manifestação de Deus através da nossa prática de vida no mundo mesmo, um mundo que ainda insiste em viver em trevas. Então, nesse contexto, as virtudes de Deus reveladas em nós passa a ser ligada a esse propósito funcional que Deus nos deu também como sua imagem e semelhança. Que maravilha. Então podemos resumir esse tópico o propósito da criação do homem. Ou seja, quando Deus cria o homem, Deus o cria com um propósito ou com um tríplice propósito. Falando em relação a Deus, o homem é criado para a sua glória. Falando em relação à humanidade, o homem deve servir à humanidade com os frutos do amor. Ou seja, tudo quanto ele realizar, em todos os âmbitos, seja ele um médico, seja ele um professor, seja ele um advogado, seja ele... Não importa onde ele esteja agindo, o amor sempre vai produzir o fruto, o serviço como um fruto para servir à humanidade. E em relação ao mundo, há um propósito funcional ou de uma função de ser luz, de ser sal, como diz o apóstolo Pedro, de anunciarmos essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante que esse anunciar não é meramente um pregar, ou falar quais são as virtudes, mas é uma manifestação no nosso próprio viver da vida que é o próprio Deus em nós. Maravilha. Por isso que o nosso segundo tópico é muito interessante, porque se o homem foi criado para alcançar tão alto nível de propósito, são 3 propósitos muito grandes, né? Muito profundos. Deus jamais poderia ter criado o homem sem capacitá-lo organicamente para o cumprimento desse propósito. Ou seja, quando Deus cria o homem, no ato da sua criação, Deus dota o homem interiormente da própria natureza divina, da sua imagem e semelhança, para que esse homem agora, sendo ele divino em natureza, porque ele foi gerado pelo sopro do Criador, que é divino, ele tenha todas as condições, os meios para alcançar esse propósito, esse tríplice propósito que é tão maravilhoso. Amém. Amém. E esse recurso que o homem recebeu é a vida do próprio Deus. Porque, segundo a revelação das Escrituras, antes que houvesse qualquer coisa ou o homem, Deus é. Verdade. Então, quando tudo foi criado, como diz lá em João capítulo 1, tudo foi criado por ele e por meio dele. E sem ele, nada do que se fez estaria aí. Ele é a vida e nós a existência. Então o homem traz consigo. O homem não foi colocado por Deus aqui para aventurar a sorte da vida. O homem foi criado por Deus, né, e recebeu os recursos de Deus, que é a sua própria imagem e semelhança, que trazemos em nós. A questão é que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de identificar essa imagem e semelhança. Né? Talvez o imaginário religioso viaje bastante na expectativa de entender isso de uma forma mais simples, prática, que você possa dizer: eu reconheço essa imagem de Deus na minha vida. Eu reconheço esse atributo de Deus na minha vida. E assim o homem possa
a partir desse entendimento e dessa clareza na sua mente, ele viva sem nenhum temor e aqueles comportamentos limitadores que muitas vezes as pessoas têm em função de que elas acham que falta a condição delas fazerem. E tem gente que, infelizmente, até vivendo em Cristo, como o Senhor disse, em relação ao ramo que está na videira, mas não produz fruto, porque a pessoa ouve, a pessoa recebe a informação, mas ela passa a vida inteira sem experimentar essa realidade na sua vida. E, na verdade, isso parte de um grande equívoco, né, pastor Luiz? Porque o homem, ele tem uma existência temporal. Ou seja, ele tem essa parte que é muito aparente. Então, muitas vezes, o homem ele olha para si e se entende como uma mera existência aqui nesse plano temporal. E se esquece que ele tem uma íntima essência dentro dele, que é o sopro divino. Quando Deus cria o homem, ele sopra dentro do homem a sua própria essência, ou para ser mais específico, ele sopra o seu próprio espírito. E é esse espírito divino no homem que o faz a sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem, diferentemente de qualquer criatura, qualquer pessoa que lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 vai observar que tudo que foi criado, cada um conforme a sua própria espécie. Mas quando chega no homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nos leva neste momento a clamar e fazer um apelo a todos que estão nos ouvindo ou poderão nos ouvir, depois de que olhem para a sua essência interior. Essa quintessência que é o Logos eterno, que é o Cristo de Deus, que é o Deus imanente dentro de nós. O homem precisa voltar o seu olhar para si. Quando o homem perde esse referencial do que ele é, essencialmente, pode ser que aconteça como ocorreu com Davi, no Salmo de número 8, quando ele, lembrando talvez do texto lá de Moisés, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que Deus criou o homem para governar sobre todas as coisas, que tudo foi colocado sob os pés do homem, Davi ele faz um questionamento no Salmo 8, ele diz, olha, quando eu vejo toda essa vasta criação, essa dimensão cósmica, e eu olho para mim, olho para o ser humano, aí ele pergunta, que é o homem para que dele te lembres? Esta é uma pergunta de alguém que eu vejo aqui um aspecto positivo ou negativo. O negativo é que é uma pergunta de alguém que não conhecia com exatidão o que era o homem. Ou seja, ao olhar a dimensão das coisas criadas, ele chegava a se diminuir diante da criação, como se o homem fosse menor do que as coisas criadas. Ou seja, ele não conseguia ver essa dimensão espiritual, que é uma essência divina dentro de si. Mas o aspecto positivo é que ele faz uma pergunta filosófica, né? Uma pergunta que todos os homens fizeram, e é uma pergunta que todos devem fazer. Quando você coloca que é o homem, você aqui abre a possibilidade de uma profunda reflexão para compreender que assim como Deus, partindo de Gênesis capítulo 1, 26, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tem características dentro dele, que nós vamos apresentar agora a seguir, que, se usadas adequadamente, esses atributos que o homem possui, que são semelhantes a atributos divinos, se o homem conseguir discernir esses atributos, se ele conseguir perceber essas qualidades divinas que há dentro dele, e se ele souber instrumentalizar esses atributos da sua existência terrena, ele alcança uma plenitude de vida a ponto de poder dizer que ele encontrou o sentido da sua existência. Ele encontrou o sentido da vida. Mas somente se ele descobrir esses atributos interiores que o fazem semelhante a Deus, e sabendo desses atributos, se ele souber canalizar cada um deles, se ele souber instrumentalizar para que tudo o que ele realizar a partir do seu aspecto espiritual, do seu aspecto pessoal, como diz aqui no nosso texto, o aspecto relacional e criativo, se ele souber canalizar tudo isso para a glória de Deus, para produzir frutos e para, então, anunciar as virtudes de Deus ao mundo. Então vamos lá, pastor Luiz, vamos
verificar aqui quais são esses aspectos ou atributos divinos que se fazem presentes no homem, que o tornam semelhantes ao Criador. Amém. Olhando para a revelação bíblica, nós entendemos que Deus é Espírito. Jesus disse que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é da matéria, não é físico, não é palpável, Deus não pode ser sentido, Deus não pode ser tocado, mas Deus pode ser percebido através dessa realidade espiritual. Deus é Espírito. Deus também é um Deus pessoal, um Deus que tem alma, que expressa os seus sentimentos, vontades, que expressa seus pensamentos. Deus também é plural, né? Deus se revelou a nós como uma comunidade de 3 pessoas que vivem em comunhão e amor. É um Deus plural. Tem gente que pergunta por que só 3? Será que Deus se limitou a 3? Porque era o que precisava para a gente entender exatamente isso, né? Você não precisa estar no meio de uma multidão para se sentir acolhido. Você pode estar convivendo de uma forma mais direta, mais clara, mais real para a tua vida e colher os frutos dessa relação. Então, nosso Deus é plural e também criador. Como Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, eu ainda trabalho. Deus é trabalhador, Deus é um Deus que está sempre até vencendo os aspectos negativos, fazendo acontecer coisas novas, né? Paulo diz lá em Romanos que hoje nós vivemos em novidade de vida, em novidade de espírito, e essa é uma realidade. Um Deus que não se esgota, um Deus que não tem limites. E esses aspectos, pelo menos esses 4 que nós enumeramos, e pode haver muitos outros, eles são aspectos que nós conseguimos reconhecer também em nossa vida de uma forma mais tranquila. O homem Sim. é espiritual, né? O homem ele é um ser criado com essa essência da vida de Deus, que é uma essência espiritual. Essa é uma realidade que nós temos clara quando o homem começa a tomar consciência de si mesmo em Deus, a partir das fases da vida onde ele vai crescendo e ele vai adquirindo essa consciência, assim como aconteceu com Adão e a Eva lá no jardim, né? Que adquiriram a consciência a partir do momento em que eles partiram para uma nova experiência de vida, onde eles tiveram que discernir aquilo que é entre o bem e o mal. Não é verdade, Bispo? Isso mesmo. Interessante que esses 4 aspectos que você menciona, Deus é espírito, Deus é um ser pessoal, e poderíamos dizer que ele não somente é pessoal, mas é super pessoal, ultra pessoal, ele transcende a pessoalidade humana, mas a pessoalidade divina, ela reflete na pessoalidade humana, é um ser relacional, um ser criativo. E esses 4 aspectos se vê na experiência humana, de sorte que não raras vezes a gente vê o homem perdendo a direção desses aspectos. Por exemplo, se Deus é espírito e o homem é espírito, é porque existe dentro do homem uma dimensão espiritual. A Bíblia chama de espírito humano. Quando Paulo diz andai no espírito, ele fala de uma intuição espiritual interior, na qual Deus fala ao homem, Deus se comunica ao homem, Deus se revela ao homem. Mas vivemos num mundo de tantas exterioridades que até a própria alma que vem depois do espírito em relação de imaterialidade tem perdido também o seu significado. Tratando-se de Deus enquanto pessoa, né? Deus enquanto pessoa, enquanto sentimento, enquanto razão, enquanto percepção, o quanto que o homem também tem se permitido se degradar. Deus enquanto Deus trino, se vê tanta discussão em torno da Trindade e querendo discernir a Trindade de um modo ou de outro, e se esquece que Deus sendo um, porque só há um Deus verdadeiro, ele se mostra e se revela enquanto Pai, Filho e Espírito Santo para nos ensinar relacionamento. Quanto que nós precisamos de relacionamento? Porque vivemos numa época de coisas, né? Historicamente falando,
a coisificação do homem começa ali praticamente por ocasião da Revolução Industrial, quando o olhar do homem agora passa a ser um olhar mais mercantil, mais comercial, tudo agora é questão de coisa, e o homem perde a ideia de vínculos, de relacionamentos, de ver no outro uma pessoa humana, assim como nós também o somos, ver no outro alguém do qual também nós fazemos parte, como Jesus ensina a orar dizendo o Pai Nosso, o Pão Nosso, é uma unidade, tudo é nosso porque nós estamos dentro de uma unidade cósmica, que é Deus e a sua criação. E esse homem criativo, esse homem que tem a capacidade de criar muitas coisas, embora tudo o que ele cria seja na dimensão temporal, mas há no homem esse reflexo de criar, das artes, da tecnologia, da música, da poesia, coisas tão belas que são divinas. Desde que o homem perceba nele tais características e agora ele instrumentalize tudo isso para promover a glória de Deus, para produzir o fruto que é o amor e para anunciar as virtudes de Cristo, certamente a sua vida ganharia, vamos colocar usando este verbo, ganharia um sentido muito maior. Mas há um porém, né? Gênesis capítulo 1 e 2 mostra esse propósito e essa semelhança do homem criador, mas o capítulo 3 começa com um mas, não é? Você vai lendo ali, Gênesis capítulo 1, acaba dizendo que era tudo muito bom, tudo maravilhoso, um jardim, tantas árvores frutíferas, o homem ali perfeito, da comunhão. Aí o capítulo 3 começa, mas, esse mas, ele traz um tom de cinza sobre a história. É como que o céu toldasse, escurecesse e dissesse, mas tem um problema. Como que dissesse no capítulo 3, aqui começa um problema, que é o problema que comumente se chama a queda do homem, que eu prefiro dizer que seria o momento em que o homem ele se desagrega da unidade que ele tem com Deus e com a sua criação. Quando o homem ele rompe no seu coração essa unidade, se ele não pode romper fisicamente, ou se ele não pode romper a unidade dele com a criação, porque todos nós estamos integrados no grande cosmo e também com Deus, mas ele rompe na sua consciência, né? Como que ele, no seu coração, ele não quisesse estar integrado a esse todo. É exatamente o contrário do sentimento de Cristo, quando disse no Evangelho, eu e o Pai somos um. Essa unidade de coração, de mente, de alma, de propósito, de afeto, de comunhão, de relacionamento, o coração quando ele diz, não, eu quero viver por mim mesmo. Eu sou capaz de viver por mim mesmo. Sou capaz de construir o que eu quiser. Afinal, eu sou também um ser criativo, né? Olha como é que o homem ele deturpa esses atributos da semelhança divina nele, porque Deus é criador, o homem se percebe criativo, e agora ele quer criar algo para se livrar do Criador. Conforme no Salmo 2 o homem diz, rompamos de nós as suas algemas, os seus laços e sacudamos as suas algemas. O homem querendo romper, se separar da criação, que é o problema do pecado, que é o problema da chamada hamartia. Né? Então, e essa situação ela foi contada por Jesus lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, mostrando essa realidade. Né? Sim. Como o homem decidiu tomar para si a sua herança, ainda jovem, talvez sem a condição de saber usar todos aqueles recursos que são esses que nós enumeramos aqui, a vida espiritual, o homem como pessoa, o homem nos seus relacionamentos, o homem na sua capacidade também de criar coisas, né, de desenvolver a vida, desenvolver a sociedade, enfim, como era uma proposta. Eu acho que tudo isso era uma proposta clara para o homem, mas o homem decidiu fazer tudo isso sem Deus. E Jesus conta essa parábola mostrando bem essa realidade. No homem ainda jovem, toma a herança do pai
e sai, se afasta da casa do pai e vai viver dissolutamente, quer dizer, sem a menor condição de administrar tudo aquilo que ele havia recebido. Até por isso Jesus diz em João também, no Evangelho de João, falando na parábola da videira ainda, ele diz, né, que sem mim nada podeis fazer. E essa foi a debandada do homem, né, em busca da realização de uma vida sem Deus, que trouxe o aspecto negativo, né, que foi corrompendo todas essas coisas maravilhosas que o homem recebeu de Deus. É por isso que existe tanta gente, de tanta potencialidade, mas de uma potencialidade para o mal, né? Porque essas pessoas elas vão entrando numa dimensão. Eu acho que essa é uma questão muito perigosa, porque tem gente que acha ou imagina que o mal, se ele tiver que vir, ele vem de uma forma repentina. Mas ele não, na maioria das vezes, não vem dessa forma. Ele vai, não é, crescendo como uma sementinha negativa ali, o joio vai inundando o coração, até que deixa o homem numa condição onde ele não tem mais, por si próprio, por sua própria capacidade, por tudo que ele recebeu de Deus, ele já não consegue mais achar uma alternativa para sair daquela situação, né? E é aí que vem o amor de Deus para tirar o homem dessa condição de pecado, que nós sempre entendemos como aquele aspecto negativo de coisas ruins que fazemos contra Deus na condição moral, mas que, na verdade, como o bispo está ministrando e como o texto lá de Lucas capítulo 15 nos mostra, o pecado, a hamartia, é errar o alvo, é errar a direção, é fazer a escolha errada, é buscar para si uma vida impossível de ser vivida. É verdade. Inclusive, o termo hamartia, aqui dentro do nosso contexto, ele se encaixa muito bem em hamartia, que é traduzido para o português na nossa Bíblia por pecado, que significa errar o alvo, exatamente que, com o nosso tema, né? A vida tem um sentido. A vida, o significado da vida está no propósito para o qual Deus criou o homem. Então, se o homem é criado com um propósito, e ele só alcança o sentido da sua vida quando esses propósitos são alcançados, então, quando o homem erra o alvo, ele perde o propósito da sua existência. Se ele perde o propósito da sua existência, então ele não pode encontrar o sentido da vida. Por isso, uma vida sempre vazia, destituída de significado. Pastor Luiz, já são 9h28, então agora vai fazer 1 hora de live, de 8h30 às 9h30, né? Então, como nós ainda temos alguma coisa para tratar, e eu também gostaria que a irmã Valéria também cantasse mais uma canção no final dessa live, então nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar agora a live e vamos fazer um segundo tempo, tá bom? Vamos fazer um segundo momento. Então eu quero convidar os 75 irmãos que estão agora conosco assistindo. Eu vou fechar aqui, eu vou encerrar esse primeiro período, mas eu convido todos vocês para voltarem comigo no segundo tempo. Não deixe de vir, porque nós temos ainda uma parte muito bacana, muito boa, para encerrar essa live, que é o tópico da ação de Deus na redenção para resgatar o homem do erro dos seus caminhos, tá bom? Vou encerrar. Aguardando aqui, pastor Luiz, voltar, pastor Luiz, irmã Valéria. A Jane estava me falando aqui, a Jane me lembrando do irmão Valmir de São Paulo, né? Que está aqui conosco. Já falei com o irmão Valmir já. O Valmir é uma bênção, né? O nosso cantor, o nosso... Valmir é extraordinário. Então, de volta aqui a nossa live. Os irmãos já estão voltando, a 47 pessoas presentes. Então, pastor Luiz, então, dando continuidade aqui ao pensamento, nós falávamos sobre o mas de Gênesis capítulo 3, né? Quando ali é dito, mas a serpente, introduz um período cinza, um período difícil, onde acontece ali o rompimento no coração do homem da unidade com o Criador. Quando o homem se desagrega no seu coração, ele decide viver por conta própria. Você citava muito bem lembrado a parábola do filho pródigo, né, que é a parábola que melhor ilustra essa situação. Quando, imagine só, olhando no plano terreno, né? Vamos olhar primeiro no plano da parábola, que é o plano físico, histórico. Um filho dizer ao pai
que vai embora, vai viver por conta própria, por si mesmo, já é uma coisa triste. Agora imagina quando isso é dito para Deus, né? O homem dizendo para Deus que não quer viver com ele. Interessante, pastor Luiz, que há várias formas de se dizer a Deus que não deseja viver com ele. Muitos pensam que a única maneira seria o ateísmo, né? A pessoa que diz, eu não creio em Deus, eu não vivo para Deus porque eu não creio nele. É uma coisa muito forte, a questão do ateísmo. Mas existe o ateísmo prático, né? É quando a pessoa que confessa a Deus com os lábios, se diz um religioso, se diz uma pessoa, né, que até, de certo modo, segue a Deus, mas na sua vida prática, o que prevalece mesmo é a aparência de sua existência, né? Ou seja, embora a pessoa diga com os lábios uma coisa, mas a experiência é totalmente outra. A pessoa, no seu viver diário, ele erra o alvo da sua existência, né? Que é a martírio. Exatamente. E eu vejo que, infelizmente, esse aspecto negativo parte também de boa parte dos que se chamam igreja, porque basicamente se ensina a condição de se afastar de Deus, e o homem buscar coisas que Deus não tem para ele. É por isso que, nesse processo, a pessoa não consegue ter a experiência intuitiva que o leve a essa consciência da sua relação com Deus. Eu acredito que é só isso que consegue realmente manter. Não são as informações, não são as interpretações, não são as nuances. A única maneira do homem realmente permanecer e crescer na sua relação com Deus e ter essa compreensão que é espiritual, em primeiro lugar, que precisa ser compreendida por meio da fé, é a partir do processo intuitivo, onde ele entende essa relação. Mas aí você senta e ouve uma mensagem que te leva para longe disso. Parece que existe, né, uma corrente que não consegue compreender que o pecado não é a condição da queda moral, mas o pecado é esse afastamento, é essa tomada de vida que cada dia mais vai para longe de Deus. É um negócio impressionante isso. Nos últimos anos eu tenho visto isso de forma mais assustadora possível e fico bastante preocupado. Realmente, por isso estamos aqui. O objetivo realmente é estar aqui para falar, anunciar a verdade, ajudar as pessoas a compreenderem. E por mais que levem o rótulo do cristão, o rótulo disso ou daquilo relacionado a Deus, elas estão, na verdade, vivendo um distanciamento muito profundo, muito grande de Deus. Mas em tudo isso tem um engano muito grande, né? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Deus esse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Imagine você que o pecado talvez é o grande problema, é a grande razão porque há tanto desespero humano. O desespero humano que se manifesta em vários níveis e em vários setores da vida humana. Porque por mais que o homem tenha dinheiro, que o homem conquiste algum bem, conquiste um emprego, seja até mesmo um casamento, uma outra coisa, essas coisas nunca poderão preencher plenamente o homem. Ou seja, ao passo que há pessoas que podem não ter esses recursos humanos todos, enquanto bens, posses, coisas, e ainda assim essa pessoa pode ser uma pessoa plena. Ou seja, o sentido da vida diz respeito de maneira prática à plenitude de vida. Ou seja, a minha vida ganha significado quando eu me torno uma pessoa plena. Plena com respeito ao meu ser, não aos bens que eu posso possuir. Ou seja, imagina só, quando Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, ele diz que o contentamento, ou talvez a palavra contente no sentido de alegria fortuita, ela pode acontecer em qualquer ambiente, mesmo ambientes em que não são favoráveis. Ele fala, olha, eu posso ser contente mesmo na fome, na escassez.
Ou seja, por quê? Porque o coração dele não está nessas coisas. A sua plenitude de vida não consiste nas coisas temporais, nas coisas passageiras. Então, o sofrimento humano, a angústia humana, a ansiedade humana, a depressão humana, todas essas doenças de ordem psíquicas da alma humana, elas é como que fosse um sintoma dizendo para você, olha, você está errando o alvo da sua existência. Você não foi criado para isso. Você precisa encontrar dentro de você essa íntima essência, essa essência fundamental, ou que seja, essa quintessência, se você encontrar, se você discernir, colocando Deus no centro da sua vida e a sua vida no centro de Deus, você vai ser uma pessoa plena. Você vai encontrar significado. Por isso que é importante reparar que porque o homem rompeu com o Criador, ele não somente atraiu todos esses males para si, mas o seu coração afastado de Deus provocou todas essas coisas, de sorte que esse homem precisa de redenção. Então, seria o nosso quarto tópico. O homem precisa de ser redimido. Amém. E a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Verdade. Ela se manifestou porque nessa condição também de estar vivendo fora do propósito de Deus, o homem passa a ter uma dificuldade extraordinária de percebê-lo novamente. E por isso o homem precisava ser alcançado por Deus, e é nisso que a graça de Deus se manifestou em Cristo, trazendo a salvação ao coração do homem. A própria vida de Deus em Cristo, trazendo reconciliação com o mundo em si mesmo. A redenção é uma coisa, é uma ação divina, né? Que é fruto da sua própria graça, da sua própria bondade, para resgatar o homem dessa ilusão na qual ele vive. Ou seja, por que o homem erra o alvo? É porque ele é um mau atirador? Ou é porque ele estabeleceu um outro alvo que não é o alvo da sua existência? Então não se pode falar que o homem é um mau atirador. Ele sempre está acertando alvos. Mas a partir do momento que ele não acerta o alvo para o qual ele foi criado, é como que o homem fosse ao mesmo tempo a flecha e ao mesmo tempo fosse o atirador. Ele projeta a sua vida para o alvo. Se o alvo é Deus, ele alcança a plenitude de vida. Mas se o alvo for qualquer outra coisa, ele erra o alvo. E errando esse alvo, é porque ele estabeleceu outros alvos, aí ele comete pecado. É interessante, pastor Luiz e irmã Valéria, há um texto na Bíblia que muito me chama a atenção. Quando Cristo ali, em Mateus capítulo 25, ou Lucas capítulo 21, salvo engano, Jesus fala aquele sermão escatológico, né? Mateus 24, né? Lucas 21, e aí ele falando como que estariam os homens por ocasião da vinda do Filho do Homem, falando da condição da humanidade, momentos antes do grande juízo varrer a face da terra. Jesus não fala coisas negativas, ele fala coisas positivas, mas que, sendo positivas, se tornaram negativas porque foram feitos o alvo da existência humana. Jesus fala assim, olha, os homens estarão comendo, tem coisa melhor do que comer? Comer é coisa boa. Estarão bebendo, beber é coisa boa. Estarão construindo, plantando, se casando, tudo são todos contextos muito, muito bons. Poxa, um casamento é uma coisa bonita, uma coisa bela, mas e por que Cristo coloca coisas tão positivas dentro de um contexto tão negativo? O contexto de Mateus 24 e capítulo 25, ou sobretudo 25, quando ele fala desse momento, não, capítulo 24, né? Bem no finalzinho, 37, 24, 37, ele coloca esse contexto. Poxa, ali o contexto ele está falando do juízo que vai varrer a terra. A terra vai ser varrida por um juízo final de destruição. Tanto é que ele conclui dizendo, onde estiveram os corpos,
ali estarão os abutres. Olha a cena terrível que é construída. Mas ele diz que isso vai acontecer quando os homens estiverem comendo e bebendo. Poxa, mas que coisa boa. Olha que está aqui a relação de contraste. Os homens estarão se casando, construindo, plantando, edificando. A grande questão, a resposta, é que os homens fizeram do comer e do beber, fizeram do casar e dar-se em casamento, fizeram do plantar, do edificar, o alvo, a razão da sua existência. Perderam o alvo. Quando o homem faz de tudo isso, que são coisas boas, o sentido da sua vida, Deus não tem lugar no coração do homem. Porque o homem, ele agora empenha todos os seus esforços para aquisição e manutenção dessas coisas. E Deus fica num segundo plano. Então, esse coração do homem, que é o meu coração, também meu coração, creio que o coração de vocês, em certa medida, o coração de todos os filhos de Deus, de todos os homens, precisam de ser resgatados dessa condição, desse grande engano. De modo que o Evangelho vai nos colocar como premissa desse retorno, desse ser atraído, ser tirado dessa condição, que é condição de redenção, o arrependimento. O arrependimento nós podemos colocar, se hamartia é errar o alvo. E nós aqui fundamos um novo conceito, não novo em quantidade, mas em qualidade, mas em quantidade, expandindo a ideia. Se hamartia é errar o alvo, porque o homem estabeleceu vários alvos, que não é o alvo que é Deus para a sua vida, nós temos uma outra palavra para arrependimento, que é metanoia, que é uma mudança de mente, mudança de coração, no sentido que o homem agora, ele não somente compreende que esses alvos que ele próprio estabeleceu são alvos errados, alvos que não o levarão à plenitude, mas agora o seu coração é totalmente desapegado a essas coisas. É um coração que percebe a fragilidade dessas coisas, que percebe a fugacidade. Esse coração ele é convertido. Né? Você até não citou um texto aqui que ele falasse para nós, quando João Batista falando sobre o arrependimento, ele fala que todo vale será aterrado, né? as montanhas, os montes aplainados, para se referir ao arrependimento. Muito interessante, gostei muito dessa colocação sua na nossa sinopse, pastor. Fala para a gente desse arrependimento, dessa metáfora, né, dos vales, dos montes. O texto fala em aterrar os vales, aplainar os montes. Né? Eu me entendi que isso significa o alinhamento do coração do homem. Exatamente, tá? Perfeito. Então, os vales aterrados e os montes aplainados, todos colocados numa mesma dimensão. Então, a verdadeira salvação é aquela que o homem, quando se encontra, a sua consciência se abre para conhecer a Deus, entra numa dimensão, num caminho em que essa metanoia vai levá-lo numa direção contrária do que ele estava vivendo. Não é? Sim. Então vai ser uma questão de sentar na igreja, de aprender doutrinas, vai ser um caminho de volta, né? Como Jesus disse na parábola de Lucas 15, que faz com que o homem saia daquela condição, comece a seguir a Cristo, passe pelo processo da cruz. Porque quando Jesus disse aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga, né? Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para a cruz. Então ele nos apontou o caminho para a vida, para o retorno de uma vida sem Deus e daquilo que foi construído sem Deus. Né? A questão é que muitas pessoas elas querem que Deus coloque um remendo naquilo que ela construiu para dar certo aquilo que não era para dar certo. Né? E assim as coisas não caminham. Então essa redenção, ela exige essa visão, essa percepção, porque não vai haver metanoia se não houver a percepção de que os alvos estabelecidos pelo homem não o levam à plenitude de vida. Né? Ou seja, eu acredito que o que vai nos despertar a isso, a essa percepção que os nossos alvos estão errados, é o resultado. Ou seja, o homem tem vivido, tem corrido, tem trabalhado,
tem se desdobrado, e qual é o resultado? Pessoas que se matam, que matam umas às outras, ou seja, como diz lá no livro do Antigo Testamento, né? Lá em, salvo engano, Ageu, que diz que o homem é como um saco furado, é um sactel furado, um saco furado, porque tudo que ele coloca não lhe preenche. Esse é o maior sintoma de que nós não estamos acertando o alvo. Ou seja, o homem vai viver 80 anos, se ele viver muito, que ele viva 90 anos, e ele vai descobrir que tudo aquilo pelo qual ele trabalhou, pelo qual ele se empenhou, não lhe preencheu, não deu sentido à sua vida. E então ele vai descobrir somente no final. Então, esse arrependimento, ele acontece pela percepção espiritual. Nosso conselho e nosso apelo e orientação aos irmãos é que, se porventura você não tem essa percepção, não peça a Deus uma percepção clara, peça a Deus um coração sensível. Puxa, as pessoas falam tanto de oração e da necessidade de orar, mas às vezes não oram a causa certa. Precisamos orar a Deus pedindo: Senhor, dá-me um coração sensível para que eu possa perceber, ensina-me, me instrua. Poxa, e o Espírito de Deus em nós certamente vai, como consolador, nos pegar pela mão e vai nos conduzir nesse caminho de volta à casa do Pai. Esse caminho que é um caminho difícil. É o caminho da casa... Eu acho que... Oi, pode Sim. falar, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Então, eu acredito até que esse processo não aconteça na vida das pessoas justamente por elas não permitirem, né, o que nós lemos em Lucas capítulo 3 agora. Que o coração delas seja tratado, a vida delas seja tratada. Elas olham de forma exterior essa nova experiência que eles estão buscando com Deus, mas essa experiência, ainda que Deus ajude as pessoas em sua misericórdia, e principalmente por nós estarmos num tempo da graça de Deus, onde Deus nos dá coisas, não porque fizemos a oração certa ou porque agimos da forma correta, mas é a manifestação da sua graça, para mostrar exatamente aquilo que, como Ele está se relacionando conosco hoje. Esse processo no coração dos homens vamos dizer, é o tudo para que o homem comece a fazer um caminho de volta, comece realmente a se aperceber nessa relação com esse Deus Espírito, com esse Deus pessoal, com esse Deus plural, com esse Deus criativo. O homem começa então a estabelecer essa relação, e ele começa a perceber que aquilo que ele recebeu de Deus ainda está ali, e agora vai ser despertado e avivado na vida dessa pessoa por meio da revelação da verdade. Essas duas figuras que você usou são tremendas, né? A figura do nivelamento, ou seja, o que falta vai ter que ser preenchido, e o que passa, que excede, que são os montes, terão que ser retirados. Ou seja, se o coração está tortuoso, com vales e com montes, então esse tratamento, essa pavimentação, essa nivelação é um processo doloroso, porque vai requerer também a nossa disposição, a nossa participação. Assim como o caminho de volta à casa do Pai, eu fico imaginando, é um caminho árduo, porque cada passo é uma decisão. Uma decisão pelo Pai, uma decisão pela casa do Pai. Cada dia é um passo que nós estamos dando, e cada passo é uma decisão, e cada decisão é um dizer sim para a verdade, é um dizer sim para o Senhor. E cada sim que você diz para Deus é um não que você dá ao ego. Esse ego perverso que não quer se submeter, não quer se subordinar, esse ego que, como você próprio colocou, deve ser alvo da morte, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós estamos nesse caminho, graças a Deus, nós temos recebido a palavra e o Senhor, aos poucos, está nos ganhando para si, de modo que, com certeza, o que está em João capítulo 15,
ali ramos ligados à videira e ramos que permanecem na videira, permanecer enquanto um estado de consciência, uma decisão de coração, de falar, eu quero estar unido ao Senhor. Então, com certeza, eu posso afirmar categoricamente que Deus é fiel. Ele está cumprindo em nós os seus propósitos, né? Nós já estamos alcançando aqui, basicamente, quase que 1h30 de live, e está um tempo já bastante grande, né? Queria, então, agradecer de antemão a presença do nosso querido pastor Luiz e a nossa irmã Valéria. Mas calma aí que eu estou te agradecendo, mas a Valéria ainda vai cantar e o pastor Luiz ainda vai, depois de ela cantar, falar a sua palavra de fechamento, seu agradecimento, tá bom? Mas Valéria, adore o Senhor com uma canção. E os irmãos que estão aí em casa, adorem também, juntamente conosco. Amém. Vamos declarar, né, que não existe nada melhor do que ser amigos de Deus. Aleluia. Caminhar segundo dessa luz, desfrutar desse amor imensurável. Grande é esse amor de Deus por nós. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar segundo desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. Aleluia. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele é nosso bom pastor que nos conduz a este caminho de amor. Glória a Deus. De Irmã Valéria, muito obrigado pela sua participação conosco, viu? Eu que que Deus, agradeço. Deus te abençoe ricamente com seu talento. E parabéns pelo seu companheirismo sempre com seu esposo. Esse trabalho sempre conjunto que vocês fazem é muito bonito. Parabéns mesmo, tá bom? Pastor Luiz, tem a oportunidade de falar as suas considerações finais, agradecimento aos irmãos. Glória a Deus. É muito bom, ainda que a gente não tenha conseguido discorrer tudo o que nós pensamos, eu acredito que Deus trabalha sempre o cerne da questão, e eu espero que esse momento que nós tivemos dessa conversa pastoral, os corações possam ter sido iluminados, despertados e curados, porque nós precisamos de pessoas curadas na igreja, porque cada árvore, como o Senhor disse no início, dá o seu fruto. Pessoas adoecidas, entristecidas ou marcadas por experiências negativas e não saradas, não dispostas a
abrirem seu coração a Deus, também estão gerando na sua família, assim, pessoas assim, sempre com uma negatividade, sempre com um posicionamento limitador, sempre com desconfianças, e isso traz um certo prejuízo para a igreja, porque nós estamos ali para dar frutos, muitos frutos, o fruto do Espírito. Estamos ali para não só estar ligado em Cristo, mas permanecer em Cristo. Então, o desejo do meu coração, e o único desejo que eu tive no meu coração para esse momento foi que realmente nós estivéssemos aqui centrados naquilo que Deus realmente quis depositar no nosso entendimento, no nosso coração, para que isso traga cura a todas as pessoas, né? E eu, então, agradeço a Deus pela oportunidade, ao Senhor por esse momento de alto nível em que a gente realmente cresce, se apercebe de coisas cada vez maiores em nosso coração, em nosso entendimento. E tem a oportunidade, né? Aí nasce o desejo de que a gente possa levar essa semente adiante, possa levar esse fruto adiante, e assim muitos possam comer dessa árvore e desse fruto abençoado que o ministério tem nos ajudado a ter a percepção correta, né? Fazer as escolhas, seguir a direção, possa realmente trazer essa glória ao nosso Deus. Obrigado, bispo, pela sua paciência e pelo carinho de nos ter junto com o Senhor nessa live tão boa para nós. Glória a Deus. Eu quero pedir perdão para o pastor Luiz por eu ter abortado aqui um quinto ponto. Nós preparamos com tanto carinho, mas eu estava querendo manter a live até 1h30, né? Mas assim, mas me perdoe, viu, pastor? Me perdoe. Não tem perdão? Não tem necessidade disso. O perdão tem sempre, toda hora, todo momento. Mas não houve pecado para a necessidade do perdão. Queridos, nós estivemos hoje nessa live aqui, compartilhando a live com o pastor Luiz Amaral, pastor Luiz da nossa extensão ministerial em São Paulo, lá no bairro do Limão. Ele está ali congregando com alguns irmãos, pessoas que também cooperam com ele lá. Eu tenho a informação do pastor Carlos, né? Ele já conseguiu chegar aí na sua casa? Não, ainda não. Chegando já. Já atrasado. É longe, né? Eles estão morando agora em Piracicaba, né? Ah, tá. É um pouquinho. Mas deixa o meu abraço para ele e para toda a família dele, os irmãos que chegarem aí, e para todos os irmãos aí desse núcleo, dessa extensão, deixa o meu abraço. Tá bom? Amém. E para mim foi uma satisfação imensa poder compartilhar com vocês esse momento tão singelo. Eu me sinto muito seguro quando eu estou conversando com pessoas maduras, pessoas que já caminham na fé há muito tempo. Pela sua experiência, pastor Luiz, e nós nos sentimos muito gratos e honrados por ter o nosso ministério conosco. Tá bom? Amém. Quero agradecer, deixe-me abrir os comentários aqui, que estava fechado. Se os irmãos quiserem comentar, podem ficar à vontade para fazer seus comentários finais. Quero agradecer aos irmãos que acompanharam de casa. Conseguimos encerrar com 57 pessoas. Primeiro tempo nós concluímos com 80, agora com 58. Já houve uma pequena melhora da última live para esta, né? Em termos de acesso, de presença. Então, muito obrigado a todos, irmãos. Deus abençoe todos vocês, que nós todos tenhamos um bom final de semana em Cristo, que nosso coração possa estar totalmente vinculado ao coração do Senhor, que nós não estabeleçamos nenhum outro alvo que não seja o Senhor. E como diz o apóstolo Paulo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Né? Amém. Amém. Muito obrigado. A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. A todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Andressa. Deus te abençoe. Encerrando a live.